Vamos mergulhar hoje numa história impressionante, um momento de crise profunda e de confissão pública de um líder chamado Esdras. Ele se deparou com uma situação que, na visão dele, colocava em risco a própria identidade do seu povo. É uma história e tanto. E olha só o caminho que a gente vai percorrer. Primeiro, a bomba que explode com a revelação do problema. Depois, a gente vê a reação super intensa do líder. Em seguida, entramos na oração dele, que é cheia de vergonha. Ele vai fazer um contraste entre o passado e o presente, e tudo termina com um apelo desesperado. Então, vamos lá, para a gente entender o cenário. O povo tinha acabado de passar por um período de muita reconstrução, sabe? De muita esperança. Só que essa esperança é totalmente abalada quando os líderes chegam com uma notícia, uma notícia alarmante. E a denúncia era bem direta. O povo não tinha se mantido separado dos grupos que viviam ao redor. A questão aqui não era só social, mas sim que as práticas desses povos eram vistas como uma ameaça. Era um medo real de assimilação, de perder a própria cultura e fé. E é aqui que a coisa fica séria de verdade. Não era visto como um problema qualquer, mas sim como uma crise espiritual. A ideia de uma linhagem santa estava em jogo. E o mais chocante de tudo, a denúncia dizia que os próprios líderes, as autoridades, tinham sido os primeiros a dar um mau exemplo. Imagina o baque. Agora, vamos focar na reação do Esdras quando ele ouve isso. E, gente, não é uma reação discreta. É uma demonstração pública, quase teatral, de luto e de horror. Pensa na cena. Rasgar a própria roupa, arrancar cabelo e barba. Isso é mais do que só tristeza, né? São gestos extremos, atos de um choque profundo, de vergonha. Era uma forma de comunicar para todo mundo a gravidade da situação sem precisar dizer uma única palavra. E aí o luto dele, que era pessoal, vira um evento público. A dor dele é tão visível que atrai a outras pessoas que sentiam o mesmo medo, a mesma preocupação. Ele não está sozinho no desespero. Uma comunidade de pessoas aflitas se forma ali, em volta dele, em silêncio, esperando. Esse tempo de luto silencioso, pesado, finalmente leva a uma ação. E que momento! Na hora simbólica do sacrifício da tarde, Esdras se levanta. Ele vai fazer uma das orações de confissão mais poderosas que existem no texto. E olha que interessante, antes dele falar qualquer coisa, os gestos dele já são uma oração. Ele se levanta, mas logo em seguida cai de joelhos e estende as mãos. É uma postura de total humildade, de súplica, de rendição completa. E aí vêm as primeiras palavras. E não são palavras de raiva nem de acusação. São de uma vergonha imensa, pessoal e coletiva. Ele se sente tão indigno que não consegue nem olhar para cima. Essa frase já dá o tom de tudo o que vem pela frente. Esdras não minimiza o problema, de jeito nenhum. Ele usa essa imagem fortíssima para descrever o tamanho da transgressão. A culpa não é uma coisinha pequena. Ela se acumulou tanto que chegou até os céus. É uma dívida de proporções cósmicas. E agora, a oração dele toma um rumo fascinante. Esdras meio que dá um passo para trás para olhar o quadro geral, sabe? Ele coloca essa crise de agora num contexto histórico muito maior e cria um contraste brutal entre o que o povo fez e a misericórdia que recebeu. Ele começa relembrando um padrão bem sombrio de desobediência. Ele fala, olha, isso não é de hoje. A culpa tem sido uma constante na história deles e as consequências, como a gente vê aqui, foram terríveis. Guerra, exílio, perda de tudo e uma humilhação contínua. E é aqui que está o ponto central do argumento de Esdras. Ele coloca lado a lado essa longa história de punição com a graça que eles tinham acabado de receber. Apesar de tudo, eles ganharam uma nova chance. A chance de voltar do exílio, de reconstruir, e é justamente essa graça tão recente que torna o erro de agora ainda mais doloroso. E isso nos leva ao clímax da oração. Depois de confessar a culpa, de reconhecer a misericórdia, Esdras chega ao ponto crucial. Ele encara a realidade da situação com uma pergunta terrível, que fica sem resposta. Só para a gente ter clareza, o mandamento que eles quebraram era esse. A ordem era bem específica. Manter uma separação cultural e religiosa para preservar a identidade deles. Era uma regra fundamental para eles existirem como povo. E essa é a pergunta que fica no ar. É como se Esdras dissesse, depois de tudo que a gente passou e da chance que a gente recebeu, como a gente pode fazer isso de novo? Será que agora a gente não merece ser completamente aniquilado, sem sobrar ninguém?
É uma admissão de que talvez a paciência divina tenha se esgotado. A oração não termina com um pedido de perdão nem com uma solução. Ela termina assim, com uma declaração de culpa absoluta e o reconhecimento de que, por causa disso, eles não têm o direito de estar na presença divina. A questão fica em aberto, deixando todo mundo com o peso esmagador da confissão e a incerteza do que vem pela frente.